Romanos capítulo 7. Nós vamos ler todo o capítulo. Romanos 7 diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Santo Deus. Santo, santo é o Senhor. Obrigado por nos amar, Senhor Jesus. Obrigado por nos dar a graça nessa noite de ouvir o que nós ouviremos, Senhor. Pela graça de a gente simplesmente ter a graça de abrir a Tua palavra e poder compartilhar. Por isso, Senhor, venha, por meio do Teu Espírito, dar a todos nós toda a iluminação no nosso entendimento, Senhor. Para que a Tua palavra se transforme em carne, em vida, em entendimento na nossa mente, Senhor. E que de alguma forma, Senhor Jesus, ela venha transformar o nosso caráter, a nossa vida, Deus, em Teu nome. Amém. O que eu vou falar hoje à noite é uma questão muito delicada, porque falar desse assunto, ela pode implicar em não entendimento daquilo que realmente a palavra está dizendo. E muita gente acaba se perdendo um pouco nessa questão que envolve a falência da lei como produto de salvação na vida do indivíduo. A graça, ela é um ambiente muito perigoso quando você caminha sem ser realmente uma pessoa nascida de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que o indivíduo que é nascido de novo mesmo, o cara que experimentou Cristo na sua vida, que caminha debaixo da graça, ele tem um comportamento, uma mentalidade que é submissa ao Espírito Santo. A direção e ao mover do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que mesmo um indivíduo que está submisso ao Espírito Santo, que se submete ao senhorio dele e é direcionado pelo Espírito Santo, tem questões na vida que poderiam denotar que você não é nascido de novo. Por um outro lado, eu não me preocupo com aquele que não experimentou Cristo de fato, nesse quesito. Porque geralmente uma pessoa que tem uma mente carnal, ela sempre vai olhar para a graça de Deus e para o amor de Deus de uma forma libertina, né? Ele vai entender que pelo fato de Deus salvá-lo pela graça e amá-lo acima de tudo, isso denota uma certa liberdade para com o pecado. Então não é com isso que eu estou preocupado. Aquilo que eu vou tratar aqui nessa noite diz respeito àqueles que são nascidos de novo, que experimentaram realmente o renascimento em Cristo Jesus e estão vivendo uma vida de busca de agradar o coração de Deus em suas vidas. Amém? Então o que eu vou falar pode gerar na sua vida um falso entendimento daquilo que eu estou falando. Então tome muito cuidado com aquilo que eu estarei falando nessa noite, para que você não leve isso para aqueles lados obscuros da sua vida. Ok? O que eu falarei nessa noite não é uma libertação para o pecado. Pelo contrário. Eu estava assistindo um vídeo hoje, mostrando algumas frases do livro A Cabana. Eu achei interessante o que o autor Paul Young, acho que é o nome dele, né? O que ele fala numa frase, uma mulher foi entrevistar ele, ela perguntou assim: Paul, o que você quis dizer com aquela frase, não seja um imitador de Jesus? O que você quis dizer com isso? Por que você falou, não seja um imitador de Jesus? Porque tudo que a gente ouve, né, a gente tem aquela velha frase, né? No seu lugar, o que faria Jesus? Então você se lembra dessa frase e na hora de você tomar uma atitude, você lembra disso e você procura fazer semelhante a Cristo. Agir semelhante a Cristo. E ela questionou ele com relação a isso. E a resposta dele foi o seguinte, falou assim: porque simplesmente eu não creio que você tem que imitar Jesus. O papel do cristão é deixar Cristo viver nele. Porque nenhum ser humano imita Cristo em nada. No quesito a viver de fato a vida de Cristo, na sua totalidade, você não tem como fazê-lo. Você vê Paulo dizendo, né, portanto, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não é isso que Paulo fala? Certo? Então, baseando-se nisso, Paulo está falando que ele imita a Cristo. Só que antes de Paulo dizer isso, você se lembra que Paulo fala, portanto, eu estou morto, e quem vive em mim?
Cristo. Paulo tinha autoridade para falar, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, porque havia uma convicção na teologia de Paulo de que Cristo vivia nele e Cristo literalmente vivia a vida cristã nele. Então, quando Paul Young está dizendo essas questões, ele está dizendo então que não existe essa questão de você imitar a Cristo. O máximo que você pode fazer na tua vida cristã é permitir que Cristo viva a plenitude da sua vida em você. Essa fusão de mentes, da mente do Espírito, da mente de Cristo com a tua mente, como isso funciona é um mistério. É um mistério. Até onde nas minhas atitudes sou eu e até onde é Cristo, né? Porque tem situações, tem atitudes que eu tomo na minha vida no dia a dia que eu não vejo Cristo naquilo, né? Eu vejo o diabo, menos Cristo. Não vejo Cristo na minha vida em muitas atitudes. Porém, em muitas atitudes você percebe que não foi você. Então, eu quero tratar sobre isso, mas eu quero que, acima de tudo, você esteja assim com o teu coração sendo cuidadoso em todas as coisas que eu vou dizer nessa noite. Amém? Amém? Porque se vocês não falarem amém, eu não vou nem pregar. Ok? Então, Romanos, capítulo 6... trata todo ele da libertação daquela força que te leva a pecar. O pecado. Aquilo que nós nascemos e somos inclinados todos os dias a obedecer essa lei do pecado que está dentro de mim. Ok? No capítulo 7, então, ele vai tratar sobre a libertação da lei. A implicação que a lei traz sobre a minha vida. E você está debaixo dela ou não está debaixo dela? Essa é a questão que Paulo vai tratar no capítulo 7. Então, lá em Romanos 7, no capítulo 5, 14, 18 e 19, eu fiz uma junção desses textos todos e eu quero ler para vocês. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a realidade minha e tua. Pelo menos acredito que seja. E espero que não seja só a minha. Porque senão me mato. Essa é a realidade, né? A gente faz planos, projetos, a gente grita palavras de vitória, palavras de santificação, palavras de devoção, palavras de dizer, Deus, nunca mais farei isso. Choro, sinto, pego fogo na presença de Deus, sinto realmente o Espírito Santo inundar a minha vida para no outro dia estar fazendo novamente as mesmas coisas. E eu não estou falando de um cara novo na fé. De alguém que nasceu agora, que está começando agora a sua caminhada com Cristo. Eu estou falando de gente que parece que funciona o contrário. Às vezes você consegue enxergar mais vida de santificação em um novo nascido do que em alguém que está há muito tempo no Evangelho. Por que isso acontece? Por que às vezes um novo convertido, ele tem uma paixão e uma busca por vida de santificação muito maior do que alguém que está muito mais tempo no Evangelho? Por que vocês acham isso? Alguém saberia dizer por quê? Por que depois de 20 anos, a impressão que eu tenho é que eu peco mais do que quem está nascido de novo agora, quem está começando agora? Parece que aquela pessoa ali está purinha, né? Sei que vocês me enganam, né? Mas não enganam a Deus. Mas não tá. Por que vocês acham que quanto mais tempo no Evangelho, parece que essas questões ficam mais evidentes do que quem é novo na fé? Oi? Se acomoda? Que mais? Primeiro amor esfria? Que mais? Se intensifica também? Que mais? Exatamente. É um pouco de tudo isso, né? Um pouco de tudo isso. Com a caminhada com Cristo,
geralmente o pecado, esse pecado evidente que eu estou falando para você, que a gente se arrepende, nós choramos, e eu creio que há, em alguns momentos, um arrependimento genuíno, que leva realmente a algumas mudanças genuínas. Mas tem questões que você chora, se arrepende, esmurra o seu corpo, reduz o seu corpo à escravidão, mas são questões que permanecem ali, enraizadas na alma, no coração e na mente de cada um. E cada um sabe do que eu estou falando. Tem questões que a gente estala os dedos e é fácil deixar algumas coisas da vida velha. Agora, tem questões ligadas à vida velha que são muito mais profundas no nosso coração e na nossa alma e que talvez permaneça até o fim. Então, o que acontece? O novo na fé, ele enfrenta essa questão de que uma vez que ele se depara com a glória de Deus, aquilo leva ele a um constrangimento maior e uma busca maior por essa vida de santificação. Só tem um problema em tudo isso. Que o tempo vai trazer sobre ele aquilo que eu e você conhecemos muito bem. A decepção com a gente mesmo. A decepção não é com Deus. A decepção é comigo mesmo. Porque eu descubro que tem coisas que eu oro e simplesmente insisto em permanecer na minha vida. Clamo, jejuo. Está ali o tempo todo. Você foge, mas são questões que estão ali, insistentemente presas na minha e na tua vida. E o que acontece? Chega um momento nessa caminhada com Deus que implica nisso que a Manu falou. Você se acomoda. Quer saber de uma coisa? Eu já orei tanto por isso. Entrego as bets, como se diz. Entrego o jogo. Me cansei de lutar. A gente vê isso muito evidente, assim, e principalmente com relação assim, a quem implica em lutas na sua homossexualidade, por exemplo. Né? A gente sabe assim, que a homossexualidade é uma questão muito profunda e muito complicada mesmo para o indivíduo encontrar libertação. É muito difícil. A gente sabe que tem pessoas que conseguiram alcançar de alguma forma o nível de libertação e vieram a casar, vieram a ter filhos. A gente sabe que tem pessoas que optaram pelo celibato, né? Disseram, olha, eu opto pelo celibato. Né? E a gente sabe que tem gente que não consegue. Né? Que amam a Cristo, amam a Deus, querem, mas não conseguem. Já conheci muita gente que amava Deus, que orava, que buscava, que queria, porque queria, e foi vencido por isso. E hoje não está mais. Mas não somente ligado à homossexualidade. A questão das drogas. Gente que vai para um centro de recuperação, vai lá, sai de lá, pronto para ganhar o mundo, até se deparar com a primeira oportunidade. Despenca de todos os andares possíveis e volta novamente para o mesmo lugar em que estava. E por aí vai. Com relação à bebida, com relação à pornografia, com relação à depravação sexual. Né? E a gente vê isso acontecendo dentro do reino de Deus. Então, o que é interessante é que você lendo o capítulo 6, de alguma forma, ele vai, parece que, contradizer o capítulo 7. O capítulo 6 é tão bonito de ler. Você lê ele e você fala assim, nossa, olha que lindo, eu estou liberto do pecado, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, olha agora que lindo isso. E você sai proclamando isso, declarando isso, até chegar na primeira esquina, o capítulo 7 entra em ação na tua vida. E o capítulo 7 então denuncia e fala assim, olha aqui, meu amigo, esse é você. O teu verdadeiro está aí. Será que realmente sei que fui incluído em Cristo? Será que realmente me considero morto para o pecado e vivo para Deus? Será que realmente eu me rendi a Ele? Será que renunciei à minha consagração? Então, qual é o problema que está surgindo? São perguntas que surgem. No outro momento, isso aparece, mas caramba, eu acabei de orar. Eu acabei de chorar na presença de Deus e dizer, Deus,
Não farei mais isso, para em seguida fazer a mesma questão. A graça significa que Deus faz algo por mim. A lei significa que eu faço alguma coisa por Deus. A libertação da lei implica que Ele já fez por mim, pela sua graça, tudo quanto exigia de mim, isentando-me do seu cumprimento. As exigências da lei são justas, mas a pessoa a quem são feitas não é justa. Essa é a grande questão. Que nós temos uma lei que todos os dias nos denuncia, dizendo: olha, camarada, você está vivendo uma vida de pecado, você está errado, você está pecando contra Deus, com a sua vida e com a sua atitude. Todos nós estamos nisso. Quem não está cego e precisa acordar, porque está nisso. Todos nós estamos inseridos nessa realidade. E aí é um problema, porque a gente tem uma lei que diz: faça isso. O problema é que nada dentro de mim, de você, está disposto a obedecer isso. Nossa mente até está. A gente até diz: oh, é isso que eu quero para a minha vida. Mas você descobre que no outro dia você não está disposto de verdade. Por isso que você não encontra mais, talvez nunca encontrou na história, e não encontra hoje, e talvez nunca encontrará, gente que pode bater no peito e dizer: sede meu imitador, porque eu sou de Cristo. Por que nós não temos mais uma geração que está disposta a dar esse grito? Por causa da lei. A lei rouba da gente isso o tempo todo. O problema não está em haver requisitos injustos na lei, está na minha incapacidade de cumpri-los. Eu e você somos incapazes de cumpri-los. Por exemplo, imagine que você tem uma empresa, ou você trabalha com alguém, e você delega uma tarefa com uma pessoa que é totalmente desastrosa. Imagine que você está trabalhando, você está num trabalho ali e tal, e você delega algo para essa pessoa fazer. Só que a pessoa é desastrosa. A pessoa é naquela que levanta para pegar uma coisa e derruba 10. Quando ela vai juntar as outras 10, ela derruba mais 20. Entendeu? É gente que consegue quebrar tudo. Eu tinha um amigo, que eu não vou citar o nome dele, mas ele, não sei se ele está aqui nessa noite. Eu acho que não. O cara consegue quebrar tudo que ele coloca a mão. Tudo. Lá em Foz do Iguaçu, e já entreguei. Mas tem gente que é assim, consegue colocar a mão e quebra. Coloca a mão e quebra. Daí você tem consciência de que essa pessoa é desastrosa. Você sabe que essa pessoa é desastrosa. Então você delega, a pessoa vai lá, quebra alguma coisa, e você vai chegar e vai falar assim: pô, cara, você não sabia que essa pessoa era desastrosa? Quando Deus entregou a lei para o homem, Deus sabia exatamente para quem ele estava entregando. Ou vocês acham que Deus em algum momento teve uma decepção comigo e com você? Vocês acham que em algum momento, quando Deus criou a lei, e Deus deu a lei ao homem, Deus tinha alguma expectativa de que você e eu obedecêssemos de fato aquilo ali, sabendo quem eu e você somos? Vamos dizer que Deus criasse a lei somente para essa igreja. Somente para a primeira fila aqui. Deus conhece cada um de vocês. Eu não posso falar para o Eduardo: eu vou criar uma lei, eu quero que você pule aqui, ó, assim, parado, e pule 10 metros de altura. Porque eu sei que ele é incapaz de fazer isso. Mas Deus criou uma lei, nos deu uma lei, que ainda somos incapazes de obedecê-la. Somos incapazes de obedecê-la. Deus sabe quem sou eu, Ele sabe que da cabeça aos pés estou cheio de pecado. Ele sabe que sou a fraqueza em pessoa, que sou incapaz de fazer coisa alguma. O problema, porém, é que eu não sei. E é por isso que você vê gente com 10, 15, 20 anos de fé, que desiste de tudo. Porque olha para si, cobra de si uma vida a qual Deus não cobra. Porque é impossível você e eu obedecermos a Deus, gente. Não há possibilidade do ser humano por si mesmo obedecer à lei de Deus.
Viver uma vida que agrade o coração de Deus. Eu e você somos falidos na nossa carne para viver uma vida segundo o coração de Deus. Só que a gente não sabe disso. Por isso que o cara, quando ele se converte, ele está lá todo alegrinho, né? Agora eu sou o novo santo. Agora eu vou revolucionar o cristianismo. O novo Paulo nasceu. Está aí, ó. Vou ganhar o mundo para Cristo. Nunca mais vou pensar no tchaca-tchaca na buchaca. Nunca mais vou pensar em drogas. Nunca mais vou pensar em nada de pecado ligado na minha vida. Nunca mais eu pecarei. Ele pensa isso. Porque ele pensa que de alguma forma, agora sim, por ele mesmo, ele é capaz de viver uma vida segundo o coração de Deus. Aí ele descobre. Aí o tempo traz para ele uma notícia infeliz de que nada nele pode fazer isso. Nada nele pode obedecer o que Deus tem. Temos tão elevada opinião quanto ao valor de nossa própria pessoa que necessitamos da parte de Deus certas experiências para nos provar quão fraco somos. Eu era um cara que batia no peito, porque eu lia tudo que é livro triunfalista que você pode imaginar. Todos os profetas triunfalistas que já vieram para esse país, já escreveram livros na língua portuguesa, eu li. Todos eles. Benny Hinn, Kenneth Hagin, Valníssimo Homens e Companhia Limitada. Não, esse nunca li, graças a Deus. Todos esses autores eu li na minha vida. Todos. Todos esses caras afirmavam categoricamente que quem fica doente não pertence a Deus. Esses caras afirmavam que é crente não fica doente. E crente que é crente não pode tropeçar. Não pode ser pobre. Porque se você é pobre, meu irmão, o Exu pobreza está na tua vida. E eu lia isso todos os livros. Eu chegava no seminário assim, eu fazia limpa assim, eu só lia isso. Só lia isso. Eu batia no peito, eu era moralista, eu dava de dedo na cara de todo mundo. Eu falava, você é um pecador. Você dava de dedo na cara de todo mundo. Apontava. Porque eu era o cara. E o resto do mundo era o Satanás. Eu era o novo Paulo. O novo Santão. Até o dia em que me ligaram e disseram, Pipe, teu pai acabou de ser assassinado com 5 tiros. E eu coloquei minha Bíblia embaixo do braço e disse, é hoje. Eu vou ressuscitá-lo. Porque eu tenho o poder. Peguei minha espada de Grayskull, coloquei embaixo e fui ressuscitar meu pai. Certo. Cheio de triunfo no meu coração. Porque eu sabia que comigo ninguém podia. Porque Deus tinha me colocado como cabeça e não como cauda. Sai da minha frente, Satanás, que o Todo-Poderoso está indo. Está indo. Porque esses caras me diziam isso. Esses caras me diziam que era só chegar e declarar. E acabou. Era só você dizer. Porque crente que é crente não morre dessas formas. Fui lá, minha moral da história que faz 15 anos que ele está enterrado. Entenderam? Eu deixei de acreditar em Deus? Não. Deixei de acreditar no milagre de Deus? No poder de Deus? Não. Deixei de acreditar que Deus ressuscita mortos? Não. Não deixei de acreditar por nenhum momento nisso. Mas o que eu descobri é que o que me ensinaram acerca da forma como a soberania de Deus age, me ensinaram errado. E que eu não sou todo-poderoso. E que Deus não tem a obrigação nenhuma de me ouvir e de fazer nada do que eu declaro e digo para Ele. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu não. Mas Ele é Deus. Aí você está se perguntando, mas por que Deus então deu esse troço chamado lei? Por quê? Sabendo que eu e você somos, por que Deus nos deu a lei? Por quê? Por que isso? Lá em Gálatas 3:24,
Diz assim: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Justificados pela fé. Amém? Sem a lei, hoje eu e você não saberíamos o que é a graça. Não saberíamos o que é a justificação pela fé. Porque a lei foi dada para que eu e você soubéssemos então o tamanho da nossa falência diante de Deus. Para que eu e você soubéssemos um dia, cara, eu sou uma tragédia dentro de um projeto eterno. Eu sou essa tragédia, incapaz de agradar o coração de Deus. Por isso que Paulo chega e fala assim: quem vai me livrar desse corpo condenado, que é inclinado tão somente para o pecado? Quem me mostrou que eu estou falido? Quem me mostrou que eu sou esse cara incapaz de agradar o coração de Deus? Quem me mostrou isso? Quem? O diabo? Não. Foi a lei. Foi a lei que disse para mim: não cobiçarás, não matarás, não roubarás, não terás outros deuses diante de mim. Só o decálogo ali, se você olhar para os 10 mandamentos, ninguém obedece aquilo ali. Só Deus obedece aquilo ali. Mas ninguém. Aquilo ali está dizendo para mim e para você que então estamos falidos. Mas estamos falidos e agora? E agora então entra em ação a graça. Entra agora a provisão daquele que é o nosso Salvador. Com relação à lei, Cristo lhe fala assim em Mateus 5,18: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Cristo em nenhum momento veio e disse assim: a lei não serve para nada. Pelo contrário, a lei, ela permanece fazendo um grande favor para mim e para você, nos colocando sempre na total e absoluta dependência da graça, sem a qual nós estamos lascados. Lascados. Um exemplo, por exemplo, Paulo, ele usa um exemplo aqui muito interessante, né? Que aparentemente parece não ter nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver comigo e com você. A verdade é que nós somos casados com uma coisa chamada pecado. A gente está ali, está grudado nele. Por outro lado, a gente está casado com uma questão chamada lei. A lei é Nossa Senhora, porque ela está dizendo que eu e você estamos em pecado, e portanto, né, não tem jeito. E a gente está casado. E esse marido chamado lei está cobrando de mim, de você, um tipo de comportamento qual eu e você nunca podemos suprir. Conhece esposa assim? Que exige do marido, né, que ele seja o Dom Juan, ele mal consegue ser um pangaré. Né? Mal consegue, coitadinho. Ou o contrário, né? O marido que cobra que a esposa, né, seja Mulher Maravilha. E coitada das nossas esposas, né? Antes que eu apanho aqui, que a mulherada é a maioria aqui, então, das bênçãos que elas são na nossa vida, né? Então é o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui é que se uma mulher larga o marido e se casa com outro sem esse marido morrer, diante da lei, ela está em adultério, que Paulo está falando ali. Só que Paulo está usando isso para exemplificar a minha e a tua vida. Ele está dizendo que eu e você estamos casados com a lei. Para que eu e você estejamos em Cristo, nós temos que fazer uma escolha. Nós não podemos permanecer com a lei e com Cristo. Porque a lei está nos condenando. E se você está em Cristo, você está desobedecendo a lei. Porque a lei te condena. Só tem um jeito de você sair disso. Qual é o jeito? Como é que a mulher, então, se livra do primeiro marido para casar com o outro? Morrendo. Ou o marido morre, ou ela. Os dois não tem jeito. Ou ela envenena ele, ou se auto-envenena. Mas só tem um jeito dela se livrar dessa primeira aliança que ela tem. É morrendo ou que o cara morre.
Como a gente não tem como matar a lei, porque a lei vai permanecer até o fim, só tem um jeito: eu e você morremos. A única forma de eu me casar de novo é se morrer o meu primeiro marido. Ou então, se eu morrer, estarei livre do meu primeiro marido. A lei pode continuar fazendo suas exigências, mas quanto a mim, terminou a autoridade que ela exercia para me fazer cumpri-las, porque eu e você estamos mortos agora. Por isso que quando o judeu vem querer me ensinar a voltar para a velha aliança, a guardar sábado, a me circuncidar, né, a obedecer dias de festas judaicas, comer pão judaico, vestir roupa judaica, usar a estrela de Davi judaica, falar em árabe, né, em hebraico, né, mas quase, é do lado ali, né? Quando o cara vem me exigir isso, tem um problema com relação a isso. Por que que eu não posso mais voltar a observar essas questões e a obedecer essas questões? Por quê? Porque eu estou morto. Sobre aqueles que estão mortos, a lei não tem mais autoridade alguma. Se você e eu morremos com Cristo, nós estamos libertos da lei, da condenação que está sobre ela. Estamos libertos. Como é que eu morro? Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Aleluia! Amém? Então, como é que esse cara quer me fazer voltar para lá de novo? Volta, Pipe. Volta. Mas, meu amigo, qual parte você não entendeu ainda que você é falido? Essa lei está declarando para você que você é falido. Se você permanecer na observação dela, você está chamando para a sua vida a própria condenação. Volta a falar. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. E olha o que é mais poderoso: para pertencerem a outro. Aleluia! Amém? Eu estava casado com a lei. Uma vez que eu morri em Cristo, eu estou liberto dessa lei e agora sim ressuscito para pertencer a um outro marido, o qual estará comigo para toda a eternidade. E esse camarada aqui, que me criou, que morreu na cruz porque eu era incapaz de salvar a mim mesmo, esse camarada que veio aqui para morrer por mim, que conhece cada particularidade da minha vida, desde a minha geração, a fecundação lá, até meu último dia, conhece tudo o lixo que é a minha vida. Esse cara me ama e morreu a minha morte, e esse cara se casou comigo agora. E agora eu estou casado com ele. E a lei vem falar assim: ô pastor Volmir, é o seguinte, cara, tem umas cobranças aqui quanto à sua vida aqui, ó. Aqui, ó. Tem umas cobrancinhas para com você. Eu olho para ela e falo assim: mas e quem disse para você que eu sou casado com você? Você não sabe que eu morri? E que agora eu pertenço a outro? Eu não pertenço mais a você? Todo o papel que você tinha era de simplesmente me conduzir para os braços deste. Porque toda a exigência que você tinha para comigo, eu não cumpri, não cumprirei e jamais será possível cumprir. Você me matou. Quando eu morri em Cristo, ele veio para cumprir a lei. E quando ele morre, ele ressuscita. Então agora eu estou nele para uma nova vida, debaixo do senhorio dele. 1 Coríntios, eu quero só terminar de ler o versículo 7:4. Para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Agora sim, agora eu não estou mais na lei, agora estou em Cristo, e todo o fruto que é gerado na minha vida vem porque eu sou bom, vem porque eu sou espiritual, porque eu sou bambambam, porque eu sou todo poderoso, e por causa disso. É por causa disso? Por que é agora? A fim de que venhamos a dar frutos. De quem que faz? Quem que gera em você fruto? Responda. A palavra fala muito bem assim: fruto de quem? De quem que é o fruto?
De quem? Do Espírito. É teu o fruto. É você que dá fruto. Quem que dá fruto? O Espírito. A realidade da vida cristã diz respeito a uma total e absoluta dependência de que a vida cristã só pode ser gerada por Deus na minha e na tua vida. Toda vez que você tentar agradar o coração de Deus, você vai descobrir uma coisa só: que você é incapaz de fazê-lo. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. 1 Coríntios 1,30 diz: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Justiça, santidade e redenção nós temos em Cristo Jesus. Por isso que você é santo, justo e redimido em Cristo Jesus. Porque a lei dizia totalmente e absolutamente o contrário disso tudo na sua vida. A lei dizia para você que você é injusto, podre, pecador. E a outra coisa, perdido, condenado, escravo do diabo. Mas a graça vem por meio de Cristo e transforma eu e você em outro tipo. Portanto, morremos em Cristo para a lei e ressuscitamos em Cristo para Cristo. O corpo ressurreto de Cristo proclama que estamos mortos para a lei e vivos para Deus. Aleluia. O que significa, na vida de cada dia, ser libertado do poder da lei, significa que daqui em diante não vou fazer coisa alguma para Deus, não vou fazer as minhas tentativas de agradar-lhe. Mateus 5,17 novamente: não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Quem que veio cumprir a lei? Cristo. Ele que veio cumprir. Só Ele é capaz de cumprir. Filipenses 2, 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Quem opera em mim e em vocês a salvação, o desejo, a vontade? Deus. Aí um cara veio me perguntar assim: Pipe, então significa que quando é pro mal é a vontade de Deus na minha vida? Eu falei: não. Está dizendo para salvação, não para perdição. O que é gerado para a salvação na sua vida é Deus. O que é gerado para a perdição não é dele. Provém de outro, não dele. Provém da minha carne, provém do diabo, mas não provém dele. É Deus quem efetua em nós. Estamos livres de fazer por nós mesmos. A libertação da lei não significa que estamos livres de fazer a vontade de Deus. As exigências de Deus não foram alteradas, mas não somos nós quem vai enfrentá-las. Ele faz as exigências. Ô, palavrinha. A minha língua está seca aqui. Ele faz as exigências e também as satisfaz. Por exemplo, tinha um cara que estava se afogando e tinha um cara muito bom nadador ali, que era salva-vidas, e o cara está se afogando, todo mundo está gritando: o cara está se afogando, e todo mundo olha para o cara que nada bem ali, e o cara está lá, só olhando. E o cara desce uma vez e sobe, socorro, e desce de novo, e sobe, socorro, e todo mundo olhando para o cara ali. E ninguém sabe nadar, só o cara. Daqui a pouco o cara afunda e não volta. Aí o cara pega e pula, e tira o cara. Todo mundo questionou ele e falou assim: cara, por que você esperou o cara se afogar primeiro? Por que você não poupou todo o sofrimento do cara? Ele disse assim: porque se eu tivesse pulado na hora que ele estava se batendo, teria morrido eu e ele. Eu precisei esperar ele desistir de salvar a si mesmo, para que eu pudesse salvar. Há uma questão que a lei permanece sempre em mim, em você, cobrando, exigindo,
uma estatura de perfeição a qual eu e você não somos capazes de cumpri-la. Os nossos esforços procuram negar a sua declaração na cruz da nossa inutilidade. Deus nos declarou aptos apenas para a morte. Romanos 7,19: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Não é assim? Eu sonho todos os dias em ser um cara cuja sombra cura os outros. Sonho um cara em que as pessoas pegam peças de roupa e levam lá no hospital e as pessoas são curadas. Não era assim que os apóstolos eram? Havia algo naqueles homens que eu e você não temos. E eu acho que isso está ligado ao entendimento absoluto da dependência absoluta de Deus. Porque aqueles homens sabiam e conheciam a mente de Deus. E nós não conhecemos. Por que aqueles homens conheciam e nós conhecemos tão pouco da mente de Deus? Você não sente dificuldade em falar acerca das coisas mundanas, mas quando procura falar acerca do Senhor, sua língua fica como que presa. Quando quer orar, sente sonolento. Quando se esforça para fazer algo para o Senhor, não se sente bem. A gente tem dor de cabeça, tem mal-estar, dor de barriga, coça aqui, coça lá, dor de dente, dor de ouvido, tudo. Tudo. Quando se trata de fazer algo para Deus, orar, qualquer coisa, assim, é interessante, né? Faça um propósito em secreto de fazer jejum para você ver o que vai acontecer. Naquele dia, tua mãe vai fazer a melhor comida do mundo. Ela nunca cozinha para você. Naquele dia, há algo neste corpo que não se harmoniza com a vontade de Deus. Olhamos para a cruz, crendo no que o Senhor fizera. Procurando o perdão, olhamos para Cristo na cruz. Buscando a libertação do pecado e poder para fazer a vontade, olhamos para Cristo em nosso coração. Em relação à primeira, dependemos do que Ele fez. Em relação à segunda, dependemos do que Ele fará em nós. E em ambos os casos, dependemos exclusivamente dEle. E é Ele que opera tudo, somente Ele. Por exemplo, no tempo de Paulo, um assassino, quando ele matava uma pessoa, uma das condenações eram que pegavam o corpo da pessoa que ele matou e algemavam nele. Amarravam, colocavam ele preso no mesmo corpo. Esse cara era condenado a ficar ali junto com esse cara, vendo o corpo apodrecer até o fim, com bicho, tudo que viesse ali, ele teria que ficar ali. Preso aquele cara, condenado. Diante disso. Quando Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte, ele está se referindo a isso. Quem pode me livrar disso daqui? Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Sabemos que nossa justificação nos foi dada mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sem qualquer esforço da nossa parte, mas pensamos que a santificação depende dos nossos próprios esforços. Depois da salvação, o velho ato do fazer reafirma-se e começamos de novo aqueles nossos antigos esforços próprios. João 9,30 diz, está consumado. Ele fez tudo na cruz para alcançar o nosso perdão, e Ele fará tudo em nós para realizar a nossa libertação. Em ambos os casos, é Ele quem opera. Romanos 7 é a declaração da tua e da minha libertação da lei. É a declaração da minha e da tua libertação da lei. Por isso que se alguém vier te oferecer um outro evangelho, que não seja o evangelho da graça, considere-o anátema. Considere-o maldito. Se alguém dizer para você, olha, para você ser salvo, meu irmão, você tem que fazer isso. Se você conseguir obedecer toda essa lista de exigências, então você pode ser salvo. Esse não é o evangelho. Não é o evangelho. Não é isso que esse livro está dizendo. Isso aqui diz respeito a uma velha aliança, a uma velha proposta. E diz unicamente para mim e para você
que eu e você estamos condenados. Mas graças a Deus por meio de Cristo Jesus, que hoje nós estamos salvos por meio da graça. Porque Ele olhou para a nossa falência, nos incluiu nele naquele dia e levou todas as nossas exigências sobre Ele naquele dia. Naquele dia, tudo aquilo que a lei exige de mim e de você estava sobre Ele. Estava sobre Ele. Para que hoje eu e você fôssemos livres e pudéssemos viver debaixo da graça dEle. Antes de eu encerrar, por que eu estou preocupado com isso que eu estou dizendo hoje à noite? Eu tenho medo que você entenda tudo errado do que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo nessa noite que pelo fato de nós não estarmos mais debaixo da lei, isso significa que agora você é livre para o pecado. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo apenas que, a partir de agora, você não é mais regido por uma cobrança de comportamento. Mas para mim o teu comportamento denota se você é salvo ou não. É a tua luta diária de se entregar a Cristo todos os dias. E permitir que a vontade dele se manifeste na sua vida de maneira plena. É o que estou propondo nessa noite. Eu não terminei acerca desse assunto. Domingo que vem, eu vou falar um pouco mais sobre isso para que você entenda aonde a gente quer chegar. Aonde Paulo está querendo chegar com tudo isso que ele está dizendo. Seja livre para viver verdadeiramente livre e não se coloque novamente debaixo da escravidão, nem do pecado e nem da lei. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós sabemos que Paulo foi perseguido por causa da proclamação desta carta, Senhor. Por causa da proclamação daquilo que ele, do Senhor, ensinou à tua igreja naquele tempo. Sabemos que os judaizantes da época, Senhor, se escandalizaram com essa proposta. Sabemos que Paulo era perseguido por todos os cantos e era considerado um inimigo da lei. Mas eu quero te louvar, Deus, porque pela tua graça o Senhor permitiu que esta carta sobrevivesse a estes 2000 anos de história, Senhor. Eu te louvo porque o ensino de Paulo chegou até Curitiba, aqui nesse endereço, nessa noite, Senhor. E porque a tua igreja que está aqui, Deus, os teus filhos que estão aqui nessa noite, estão tendo a graça de ouvir aquilo que ele escreveu há 2000 anos atrás. Nas masmorras, preso, sendo perseguido, surrado, sendo esmagado, abandonado. Aquele gigante do Senhor, nas masmorras, Senhor Jesus, escreveu essa notícia tão poderosa para a minha vida e para a vida de todos nós. De que o Senhor naquele dia, naquela cruz, nos libertou do poder do pecado. E o Senhor naquele dia, naquela cruz, nos libertou todas as exigências que a lei tinha sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa noite, por nos amar de maneira tão maravilhosa. Em teu nome, Jesus. Amém.